TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Ana Beatriz Tomás e você acompanha um resumo do que foi notícia nesta semana em nossos telejornais. Hoje é sábado, 26 de outubro e você vai ver a seguir. Secretária de Educação não comparece à convocação da Câmara Municipal de Petrópolis. Parlamentares criticam falta de transparência da Prefeitura de Petrópolis. Polícia investiga desaparecimento de um menino de 2 anos em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis adiciona mais tempo de execução na obra da rua Gantimoço, em Itaipava. Itaipava quer mais presença da segurança e apoio de órgãos à polícia. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Na última quarta-feira, a Polícia Civil realizou uma reprodução simulada do assassinato de Anny Kerdi, a advogada que ficou cerca de 7 meses desaparecida até ser encontrada morta em Teresópolis. A reconstrução do crime aconteceu em 2 locais da cidade e contou com a presença do autor confesso do assassinato. A investigação do caso do assassinato da advogada Anny Kerdi ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, dia 23 de outubro. Agentes da Polícia Civil realizaram a reconstituição do crime com a presença do assassino confesso Lourival Correia Neto Fatiga, que chegou ao local algemado. A reprodução simulada foi feita no shopping Pátio Petrópolis, na rua Aureliano Coutinho, no centro de Petrópolis, fazendo inclusive que a via fosse fechada na parte da manhã. O mesmo ocorreu no motel Fujiyama, localizado no distrito de Itaipava, local onde a vítima foi morta, segundo o acusado. Anny, que desapareceu no dia 29 de fevereiro e só foi encontrada morta no dia 25 de setembro. O corpo da advogada foi encontrado concretado na casa de Lourival, no município de Teresópolis. O acusado alega que o crime foi cometido a mando do marido da advogada. O resultado da simulação será comparado às provas existentes coletadas até o momento pela polícia. A Câmara de Vereadores do município de Petrópolis convocou a secretária de Educação, Cecília Pinheiro, para prestar esclarecimentos sobre os atrasos nos pagamentos dos profissionais de educação. O encontro deveria ter ocorrido na última segunda-feira, mas a secretária não compareceu e não enviou representantes. A ex-secretária de Educação de Petrópolis, Cecília Pinheiro, que ficou durante 6 meses à frente da secretaria, não compareceu à convocação da Câmara Municipal, onde deveria prestar esclarecimentos sobre os atrasos nos pagamentos dos profissionais de educação. A reunião na Casa Legislativa estava marcada para segunda-feira, 21 de outubro. A ausência da secretária gerou indignação entre os vereadores, que aguardavam respostas para as questões levantadas. A justificativa era composta por 3 pontos. O primeiro deles era que eram temas diversos, que ela só poderia ser convocada para prestar esclarecimentos sobre um tema. A segunda justificativa é que nós ainda estamos em período eleitoral de segundo turno, então ela não poderia comparecer. E a terceira é que ainda não extinguiu o prazo para a resposta de um dos requerimentos de informação que a gente enviou e extingue no dia 28. A Secretaria de Educação protocolou às 4h30 da tarde, ou seja, 30 minutos antes do evento marcado para as 17 horas, um ofício notificando o não comparecimento ao encontro. A ausência dela foi vista pelos parlamentares como uma falta de respeito aos profissionais de educação e à população de Petrópolis. No dia seguinte ao ocorrido, ou seja, nesta terça-feira, 22 de outubro, o prefeito Rubens Bom Tempo, por meio das redes sociais, comunicou o desligamento de Cecília Pinheiro e renomeou Adriana de Paula ao cargo, que tinha estado à frente da pasta desde o início de 2020. Adriana esteve afastada apenas nos últimos 6 meses.
Na sessão plenária realizada na tarde de terça-feira, o vereador Fred Procópio criticou a falta de transparência da Prefeitura de Petrópolis em relação à prestação de contas públicas. A Câmara Municipal aprovou 2 leis de sua autoria que exigem a apresentação de relatórios detalhados em até 120 horas antes das audiências públicas sobre a Defesa Civil e a Secretaria de Educação. As audiências devem ocorrer até o último dia útil dos meses de maio, setembro e fevereiro. No entanto, o prefeito Rubens Bom Tempo apresentou ações no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, para suspender as leis, alegando que elas são inconstitucionais e violam a Lei de Responsabilidade Fiscal e a separação entre os poderes legislativo e executivo. A Lei Municipal 8.861, do dia 3 de agosto deste ano, de autoria do vereador Fred Procópio, determina a apresentação do relatório detalhado do quadrimestre da Defesa Civil em até 120 horas antes de audiência pública. O governo, na semana antes da eleição, entrou na justiça contra o projeto de lei, um governo que se diz transparente, que se diz participativo, que é uma expressão que eles adoram usar, mas só no discurso, na prática não. Entraram na justiça e comunicaram à Câmara que entraram na justiça. Óbvio, a casa vai recorrer, né? vai apresentar as suas contrarrazões no processo. Dentre os documentos necessários a serem apresentados estão demonstração e avaliação de cumprimento de metas, investimentos, gastos, rede e avanço do Plano Municipal de Defesa Civil e do Plano de Adaptação à Mudança do Clima de cada quadrimestre, e ainda fica determinado que as comissões de Meio Ambiente, Defesa Civil e Proteção Animal e de Crise Climática e Ambiental da Câmara Municipal elaborem pareceres sobre os dados apresentados em um prazo de 15 dias úteis a contar da realização da audiência. Ainda durante a sessão, o parlamentar comentou sobre a atual situação financeira da cidade e da necessidade dos relatórios para acompanhamento. O que o governo está fazendo hoje com a Prefeitura de Petrópolis é uma atrocidade. Eu estou preparando um relatório, tenho conversado com alguns vereadores, estou preparando um relatório daquilo que foi apresentado no primeiro quadrimestre desse ano, do que foi apresentado no segundo quadrimestre desse ano e o que está prospectado pelo governo para o orçamento do ano que vem. Se continuar como está, ele entrega o orçamento do ano que vem, estourando a folha de pagamento para além daquilo que permite a Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a ação do município no TJRJ, o tribunal decidiu, no dia 3 de outubro, manter a lei e não suspender a aplicação, afirmando que as obrigações para o Executivo não justificam a suspensão imediata da norma. Já a Lei 8.860, também do dia 3 de agosto deste ano, e de autoria do vereador Fred Procópio, determina a apresentação do relatório do quadrimestre da Secretaria de Educação, e que deve conter o efetivo de profissionais da educação, a quantidade de alunos matriculados na rede, a fila de espera da rede municipal, a infraestrutura de segurança e tecnologia das escolas na cidade, entre outras informações. A lei determina que as comissões de educação, assistência social e defesa dos direitos humanos da Câmara vão elaborar um parecer sobre os dados e informações apresentados. A Prefeitura também entrou com uma representação no TJRJ, afirmando que a determinação viola a lei federal. A Polícia Civil de Petrópolis está investigando há mais de 10 dias o caso do desaparecimento de um menino de apenas 2 anos em Petrópolis, que foi visto pela última vez na companhia da mãe no bairro da Glória, em Correias. Confira. Richard Gael dos Santos Conceição, de apenas 2 anos, está desaparecido desde o dia 15 de outubro. O menino foi visto pela última vez na companhia da mãe, nas redondezas do bairro da Glória, região de Correias, em Petrópolis. De acordo com relatos e com uma gravação cedida pela família paterna do menino, a mãe, Eduardo dos Santos Amaral, teria se desentendido com o pai da criança, Leandro Figueira da Conceição, e após a discussão, tanto a mãe quanto o menino não foram mais vistos pelos familiares. Lidiane é prima do Gael e destaca que Leandro já denunciou a mãe da criança por maus tratos. E há 8 dias, a família não consegue contato com a jovem e a falta de notícias do menino gera grande preocupação. Gente, então, por favor, o sentimento hoje que eu sinto, eu não sei nem explicar para vocês a tristeza que eu tô.
porque é uma criança de 2 anos e ele está fazendo muita falta na nossa família. A minha avó está totalmente desestruturada, minha tia está muito chateada com essa situação, o pai está em risco de perder o emprego. Não se alimenta, não dorme direito, está com o olho fundo. Então, assim, desestabilizou totalmente a família, porque a gente não esperava passar por isso. Acho que ninguém espera passar por uma situação dessa. Qualquer informação sobre o paradeiro da criança e da mãe Eduarda podem ser comunicados à polícia através do Disque Denúncia pelo número de DDD 24 2253 1177. A equipe da TV Correio da Manhã solicitou mais informações para o Conselho Tutelar do município a respeito das denúncias relatadas, mas até o fechamento desta edição não tivemos respostas. Moradores e empresários de Itaipava, que aguardam a conclusão da obra de pavimentação da rua Gantimoço, em Itaipava, foram surpreendidos pelo novo prazo para sua conclusão. As obras, que estavam atrasadas, agora ganharam mais 120 dias para a conclusão. Iniciada no dia 29 de abril, com previsão de estar pronta em 120 dias, as obras na rua Joaquim Gantimoço, de alargamento da pista e adequação à circulação de veículos, não ficou pronta dentro do prazo. Na semana passada, a Prefeitura resolveu a questão. Dilatou o período para sua conclusão, colocando na placa informativa da obra um novo prazo, agora de 240 dias. O UNITA, Unidos por Itaipava, o movimento empresarial constituído para cobrar ações, serviços e obras para o distrito, está oficiando a Prefeitura cobrando explicações. Pelo novo prazo, a obra fica pronta no dia 25 de dezembro. Segundo o presidente da UNITA, Alexandre Plantes, a obra é a promessa de um presente de Natal, mas a associação teme que não seja entregue mais uma vez no prazo estabelecido. A obra, que chegou a avançar entre maio e junho, acabou sendo abandonada logo depois, sem movimento de máquinas e operários. Os empresários que lideram o movimento apontam que apenas a pavimentação da Gantimoço não garante solução para a fluidez do trânsito da União e Indústria. Eles temem que novos gargalos nas entradas da via sejam formados para o seu acesso e depois para o desemboque na rodovia principal. Outras intervenções deveriam caminhar passo a passo com a intervenção na Gantimoço, como a construção de uma ponte atrás do Hortomercado Municipal e a duplicação da Ponte de Bom Sucesso. Essas e outras soluções estão pontuadas em um estudo que a Prefeitura contratou junto à COP da UFRJ, apresentado em fevereiro deste ano. O levantamento das propostas de especialistas indica a construção de pontes, alterações na geometria do trevo de Bom Sucesso, a criação de retornos, a duplicação de pontes já existentes e melhorias no retorno, que fica na altura do terminal rodoviário, em frente ao supermercado Bramil. Petrópolis mantém desde 2018 o título de cidade mais segura do estado do Rio, entre as com mais de 100 mil habitantes. Mas o fato de ser a primeira no ranking não impede desafios na área de segurança pública. O UNITA, Movimento Unidos por Itaipava, aponta que a localidade precisa de mais ações. O ordenamento urbano deficiente pode ser um instrumento para tornar a cidade e o distrito ainda mais atrativos, sobretudo para o turismo, segmento econômico relevante para Petrópolis. O título de cidade mais segura é medido com dados oficiais do IBGE e Ministério da Saúde, entre outros itens, pela quantidade de homicídios por habitante. Neste recorte, Petrópolis é então o município mais seguro entre as cidades fluminenses, com mais de 100 mil habitantes. As polícias civil e militar têm papel preponderante no distrito, mas elas podem potencializar suas ações se houver mais investimentos por parte da CPTRANS e Guarda Civil, por exemplo, segundo o movimento empresarial. O movimento, oficializado no início do mês de outubro em uma assembleia que reuniu mais de 50 empresários e moradores do distrito, cita, por exemplo, maior efetividade do Segurança Presente, um programa do governo do estado que, além de 2 agentes da polícia, circula com assistentes sociais em um modelo de destaque no país. O movimento apoia também o programa 190 Integrado, que faz com que cada vez mais empresas façam adesão ao sistema, cadastrando de forma gratuita suas câmeras de segurança externas ao sistema da polícia, que pode acessá-las como auxiliares em suas investigações. E você vai ver no próximo bloco.
MPRJ recomenda que exames realizados no laboratório PCS Saleme sejam refeitos. Justiça prorroga a prisão de envolvidos em infecção por HIV no Rio. Painel de monitoramento da Fiocruz aponta para aumento de eventos extremos no país. MPRJ recomenda a elaboração de planos de ação climática para 6 municípios fluminenses. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendou ao município de Nova Iguaçu e às gestões estadual e municipal de saúde que adotem medidas urgentes para corrigir possíveis erros diagnósticos em exames realizados pelo laboratório PCS Saleme em unidades públicas de saúde. A recomendação foi emitida pela primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde da Região Metropolitana 1. O Ministério Público do Rio de Janeiro estabeleceu um prazo de 10 dias para que sejam adotadas ações concretas que assegurem aos usuários do SUS
prejudicados por possíveis erros diagnósticos, o direito ao refazimento gratuito e prioritário dos exames com agendamento via regulação. Além disso, os atuais prestadores de serviços de saúde devem divulgar em prazo máximo os resultados dos novos exames, observando as normas técnicas recomendadas para a coleta e metodologia. O MPRJ também orienta as autoridades que informem através dos canais oficiais como os usuários do SUS podem acessar aos exames. Caso sejam constatados erros nos exames laboratoriais, os pacientes devem ter total acesso a cuidado e atenção à saúde. As autoridades de saúde têm 15 dias para responder ao MPRJ se vão acatar a recomendação, detalhando as ações que serão implementadas e o prazo para execução. O laboratório PCS Salem é investigado pelo MPRJ no caso da contaminação de 6 pacientes que foram infectados pelo HIV após transplante de órgãos. O laboratório é apontado como responsável pela emissão de laudos fraudulentos que permitiram a utilização de órgãos contaminados. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, denunciou na última terça-feira 6 pessoas entre sócios e funcionários do PCS Salem. O laboratório é responsável por realizar exames de sorologia em pacientes transplantados por contrato com a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. As 6 pessoas foram denunciadas por envolvimento na infecção de 6 pacientes por HIV em transplantes de órgãos após a emissão de laudos falsos pelo laboratório PCS Salem. Os denunciados são acusados de associação criminosa, lesão corporal grave e falsidade ideológica. Uma das funcionárias também foi denunciada por falsificação de documento particular. A denúncia encaminhada à Justiça inclui o pedido de prisão preventiva dos envolvidos, com o objetivo de assegurar o andamento das investigações. O processo corre sob sigilo judicial, razão pela qual não serão prestadas mais informações, informou o Ministério Público. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nomeou o médico Marcos Vinícius Dias, nesta terça-feira, como novo diretor executivo da Fundação Saúde. Dias assume o cargo após o chefe do governo fluminense aceitar nesta segunda-feira a renúncia da diretoria da Fundação. Para o governador, a nomeação de Marcos Vinícius Dias reforça a transparência e a segurança com que correm as investigações sobre a infecção pelo vírus HIV de 6 pessoas transplantadas no Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro, após resultados de falso negativo em análises de amostras de sangue de 2 doadores realizadas pelo Laboratório de Patologia Clínica Dr. Salem, o PCS Salem. A defesa dos sócios do PCS Lab Salem informou que considera arbitrário o pedido de prisão de Matheus Vieira, que se apresentou voluntariamente para depor a polícia e segue colaborando com as investigações no âmbito penal e administrativo. A defesa também informou que os pacientes infectados com HIV após os transplantes de órgãos receberão o suporte necessário quando o laboratório validar junto às autoridades as medidas reparadoras que serão adotadas para eles e suas famílias. A Justiça do Rio prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária do médico Walter Ferreira, sócio do laboratório PCS Lab Salem, e de 3 funcionários envolvidos na infecção de 6 transplantados que contraíram o vírus HIV em exames com laudos de falso negativo realizados no laboratório. Na decisão, ao negar o pedido dos investigados em prisão domiciliar, a juíza do caso, Aline Abreu Peçanha, destaca que a prisão temporária de Walter Ferreira e dos funcionários Jaqueline Iris Bacelar de Assis, Kleber de Oliveira Santos e Ivanildo Ferreira dos Santos se traduz em medida acauteladora de restrição de liberdade por tempo indeterminado, destinado a possibilitar investigações de crimes previstos em lei. De acordo com a magistrada, a liberdade dos investigados coloca em risco a própria investigação, porquanto necessária para assegurar a oitiva das vítimas da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, somando ao fato de que ainda é necessária a identificação da dinâmica do delito, além da localização de outras vítimas e dos demais autores da empreitada criminosa.
A Fundação Oswaldo Cruz lançou neste mês de outubro o painel de monitoramento de eventos extremos. Os dados apontam que desde os anos 2000, a frequência que os eventos são registrados mais que dobrou. De acordo com o painel, o maior número de registros se concentra entre os anos de 2020 e 2023, passando de 2.962 para 6.772 eventos extremos. Apesar de 2024 ainda não ter dados completos, os pesquisadores acreditam que os números devem continuar a crescer. A gente tem visto um aumento bastante importante, né, da ocorrência. Esse ano foi um ano bastante atípico, né? A gente teve uma seca bastante intensa na Amazônia do país. Ano passado isso também aconteceu, esse ano também novamente, combinado com queimadas, então a gente teve aumento de doenças respiratórias, inclusive essas queimadas, a fumaça dessas queimadas chegando até a região sudeste, né, centro-oeste e sudeste. Os dados são analisados pelo Observatório de Clima e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com base nas informações enviadas pela Defesa Civil e outras instituições. Com base nessas informações, a gente busca criar planos e intervenções para o setor público estar agindo principalmente no momento em que ocorre esse evento e posteriormente para estar recuperando a saúde da população. Os números revelam que 2023 registrou um recorde de eventos extremos, sendo a maior parte deles correspondendo a 3.824 de natureza climatológica, ou seja, estiagem e seca, chuvas de granizo, geadas, ondas de frio e calor, e outras 2.377 ocorrências foram de natureza meteorológica, como tempestades locais e eventos de temperatura extrema. 537 de natureza hidrológica, como inundações e alagamentos, enxurradas e enchentes, 34 de natureza geológica, como processos erosivos de movimentação de massa e deslizamentos. A região aí de Petrópolis é uma região que frequentemente apresenta danos por conta desses eventos, e a população que habita aí sabe, né, que tem sido cada vez mais comum a ocorrência desses problemas. Em 2024, o Brasil passou pelo pior período de estiagem. De acordo com o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o Brasil passou pela pior seca dos últimos 70 anos. Em Petrópolis, o nível da água na represa do Caxambu chegou a marcar apenas 50 metros e o outro lado da represa ficou completamente seco. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu uma recomendação a 6 municípios fluminenses que, cada um, elabore os planos de ação climática e de adaptação às mudanças do clima. Nos documentos, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Iguaçu chama atenção para os inúmeros desastres que têm atingido os municípios brasileiros, provocando tragédias socioambientais e econômicas. As recomendações foram expedidas na terça-feira, 22 de outubro, com prazo de até 60 dias para respostas. Os planos dos municípios de Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Seropédica, Mesquita e Nilópolis deverão contemplar medidas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e de adaptação às mudanças do clima, destinadas a reduzir as vulnerabilidades e a exposição a riscos dos sistemas ambiental, social, econômico e de infraestrutura diante dos efeitos adversos atuais e esperados das mudanças do clima. Ainda de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, deverá ser garantida a participação social e a ampla publicidade dos planos, estando os mesmos disponibilizados na íntegra e mantidos atualizados na internet. A promotoria relembra que entre os eventos chuvosos está o que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro em 2011, deixando um saldo de 918 óbitos e 300 desaparecidos. Em 2022, em Petrópolis, foram 241 óbitos e, recentemente, houve eventos que impactaram o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024, com cerca de 180 óbitos. Entre as considerações, a promotoria ressalta que o enfrentamento da crise climática por parte dos territórios exige estratégias de planejamento e gestão urbana. E você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis renova acordo emergencial com a aviação Cidade das Hortênsias por mais um ano. Rio de Janeiro apresenta queda no número de registros de ocorrências em setembro.
Cláudio Castro lança Disque Idoso e Patrulha 60+. Mastologista esclarece dúvidas sobre câncer de mama em ação do Outubro Rosa. Fiocruz oficializa pedido para produzir vacina contra a dengue no Brasil. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta em instantes. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Prefeitura de Petrópolis divulgou no Diário Oficial a renovação da Comissão Especial de Licitação com a aviação Cidade das Hortênsias por mais um ano. A empresa está desde maio deste ano operando em alguns bairros da cidade que antes eram atendidos pela aviação Cascatinha. No Diário Oficial do dia 17 de outubro, a Prefeitura de Petrópolis publicou a renovação da Comissão Especial de Licitação. Com isso, a aviação Cidade das Hortênsias vai continuar atuando de forma emergencial por mais 12 meses nas localidades que antes eram atendidas pela aviação Cascatinha em Petrópolis. A Cidade das Hortênsias está há 6 meses operando nas linhas que eram atendidas pela Cascatinha, empresa que teve decretada a caducidade e a anulação do contrato com a Prefeitura no dia 15 de maio deste ano. A licitação para a contratação da empresa que atenderia a região já foi marcada 2 vezes pela Prefeitura de Petrópolis e precisou ser remarcada após o Tribunal de Contas do Estado apresentar ao menos 6 irregularidades no edital apresentado pelo município. A empresa licitada vai contemplar ao menos 46 linhas.
Entre as irregularidades apontadas pela Corte de Contas está o prazo entre a divulgação do edital na internet e a apresentação das propostas. Segundo o TCE, o prazo entre a divulgação do edital na internet e a apresentação das propostas deveria ser de 35 dias úteis, mas, no entanto, a Prefeitura concedeu às licitantes apenas 18 dias úteis para a elaboração das propostas, ou seja, até o dia 24 de abril deste ano. Mas os problemas referentes ao transporte público não estão relacionados apenas às linhas que eram atendidas pela Cascatinha. A Prefeitura de Petrópolis decretou também a caducidade da empresa Petroita no dia 9 de setembro e informou, em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, em meio à campanha eleitoral, que publicaria no dia 2 de outubro de 2024 o edital para a licitação das linhas que eram operadas pela empresa. É claro que os contratos atualmente são emergenciais, né? É claro que a fatia da Cascatinha, a gente já tentou licitar e o Tribunal de Contas suspendeu essa licitação, ela está sendo analisada pelo Tribunal de Contas. E quero aqui dar uma boa notícia para todos vocês. Eu vou estar hoje publicando o edital, né, de licitação do território que até então era operado pela Petroita, dando um passo importante também para poder estabilizar essa relação em relação à cidade, porque a Petroita não vai voltar mais para o nosso município. Mas até hoje, o documento e o edital da licitação não foram publicados no Diário Oficial e também não constam no portal da Transparência da Prefeitura de Petrópolis. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que apresentou os documentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado e aguarda a liberação da Corte para a realização do edital. Mas questionamos sobre quando irá acontecer a licitação para a substituição da empresa Petroita e até o fechamento desta edição não tivemos retorno do município. O número de ocorrências apresentou queda no estado do Rio de Janeiro. Os dados são do balanço referente ao mês de setembro do Instituto de Segurança Pública. O município de Petrópolis acompanhou a tendência estadual e também apresentou queda nos registros de ocorrências em relação ao mês de agosto. O balanço do Instituto de Segurança Pública, o ISP, referente ao mês de setembro, aponta que o número de registros de ocorrência no estado do Rio de Janeiro diminuiu em comparação com agosto. Em setembro de 2024, 78.652 registros foram feitos, enquanto em setembro, 77.484, números que representam uma queda de 1,5%. Apesar da queda em comparação com o mês anterior, é registrado aumento de 14,6% no total acumulado do ano em comparação com 2023. Neste período, o crime que apresentou o maior aumento percentual foi o roubo de bicicleta, com 87,8%. A ocorrência que mais diminuiu foi o roubo pós-saque, que é o crime que acontece quando alguém é assaltado logo após realizar um saque em agência bancária, com queda de 36,3%. Petrópolis seguiu a mesma tendência do estado, com diminuição em comparação a agosto de 2024 e aumento no total acumulado no ano. Em setembro, 1.102 ocorrências foram registradas e em agosto, 1.138, uma diminuição de 2,3%. No acumulado até setembro, há um aumento de 16,9% nos registros na cidade. O crime que apresentou maior crescimento percentual na cidade em relação ao mês de agosto foi o de lesão corporal dolosa, com uma taxa de crescimento de 40,2%, uma diferença absoluta de 35 casos. O delito que apresentou maior queda foi a de apreensão de drogas, com 32,9%. Nas ruas de Petrópolis, moradores têm opiniões diferentes sobre a segurança da cidade. Em princípio, eu acho que Petrópolis está com uma boa segurança. Já fui abordada várias vezes com moradores de rua, né? E assim, eu não acho seguro não. Agora está começando negócio de roubo de celular aí também, né? E está ficando complicado. Em Nova Friburgo, o crime de lesão corporal dolosa foi o que apresentou o maior aumento em relação a agosto. O delito de estelionato foi o que apresentou a maior queda na cidade. Em Teresópolis, o crime de lesão corporal dolosa também foi o que teve o maior aumento percentual, e a maior taxa de diminuição foi registrada nas apreensões de drogas. O governador Cláudio Castro lançou o Disque Idoso e a Patrulha 60+.
No mês do idoso, o governo criou esse canal que vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. A patrulha é a primeira da Polícia Militar no país, que atuará inicialmente em Copacabana, Leme e Icaraí, com serviço especializado de prevenção e acolhimento. O governador Cláudio Castro lançou nesta semana 2 importantes projetos voltados para a terceira idade, o Disque Idoso 165 e a Patrulha 60+. As iniciativas, que têm à frente as Secretarias de Juventude e Envelhecimento Saudável e a da Polícia Militar, respectivamente, foram apresentadas em cerimônia no Palácio Guanabara e têm como objetivo ampliar a rede de apoio, acolhimento e atenção aos idosos. O Disque Idoso 165 é um canal da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, exclusivo para a população 60+, e sua rede de apoio, que vai atender às diversas demandas da população, como denúncias, casos de violência, orientações sobre serviços de saúde, apoio jurídico, além de outras situações. Se o policial perceber o que está acontecendo, se um vizinho perceber, se alguém da família perceber, que possa ter uma polícia especializada para isso. A ideia é que ele siga o padrão da Patrulha Maria da Penha, ou seja, a pessoa idosa tenha uma polícia próxima hoje, uma polícia onde ela possa, tanto ativa quanto passivamente, para que a gente possa realmente dar mais garantia à vida do idoso. A novidade, que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de ser acessada por ligação, também conta com uma iniciativa inédita no país, o aplicativo Disque Idoso 165, que está disponível nas versões Android e iOS. A central, que já está em funcionamento, conta com uma equipe de atendentes e especialistas treinados. Após o primeiro contato, o idoso ou a pessoa próxima serão acompanhados de forma remota para verificar se a solicitação foi resolvida de acordo com a orientação dada pelo profissional, ou para averiguar se precisam de mais algum auxílio. O aposentado Marciano Sacramento dos Santos, de 69 anos, que é aluno do programa 60+ Reabilita, projeto da Secretaria de Estado, Juventude e Envelhecimento Saudável, aprovou as ações. Um apoio bem significante para que a gente, sabendo que somos bem cuidados, que tem alguém cuidando da gente, dando apoio e podendo a gente não se sentir sozinho em tempo algum. É isso que eu acho importante. E também para a vida da gente que já temos a idade, como eu, com 69, a gente conseguir, vamos supor assim, chegar mais longe ainda na idade, porque quando a gente é bem tratado, você tem condições de viver mais. O sistema também está integrado com o 190 da Polícia Militar e o atendimento telefônico tem linha direta com a central para situações de violência. Já quando a ligação for para o 190 e não for um caso de violência, os policiais vão encaminhar a chamada diretamente para o 165. No aplicativo Disque Idoso 165, há disponível um botão de pânico para as situações urgentes de violência que vai acionar a Polícia Militar. Quando aquele possível agressor sabe que você tem um canal de poder reclamar, a ideia é que isso também sirva com preventivo, assim como está fazendo na luta do combate ao feminicídio e agressão às mulheres, pegar essa mesma estrutura agora e colocar com a pessoa idosa. Ao acessar o aplicativo disponível apenas para pessoas com 60 anos ou mais, o usuário pode cadastrar a sua rede de proteção, como família, cuidador e amigos, para que sejam acionados via SMS ou WhatsApp em casos de emergência. O Hospital Santa Teresa realizou uma ação junto com um médico especialista em câncer de mama para esclarecimento sobre a doença. No evento que marca o Outubro Rosa, o mastologista esclareceu mitos sobre a doença. No Outubro Rosa, mês que marca a luta contra o câncer de mama, o Hospital SMH Beneficência Portuguesa de Petrópolis realizou ações focadas na campanha, levando em consideração de que o grupo de maior risco é o de mulheres entre 50 e 60 anos de idade. A indicação da Sociedade Brasileira de Mastologia é de que o exame da mamografia seja realizado anualmente a partir dos 40 anos de idade. Fazendo um rastreamento mamográfico, quer dizer, o exame feito na população que não tem sintoma e não tem queixa nenhuma, a gente consegue diagnosticar o câncer de mama em fase inicial, com altos índices de cura, com tratamento, com cirurgias mais conservadoras e tratamento mais eficaz. De acordo com o médico, a informação e a prevenção são as principais armas contra o câncer de mama. Por isso, o doutor esclareceu alguns mitos sobre a doença, sendo o principal deles de que não há cura para o câncer de mama. É importante que a gente saiba que o câncer de mama ele tem cura.
ele tem cura sem mutilação e minimizando os efeitos colaterais. Além da mamografia para observação, também existem métodos para a prevenção do desenvolvimento do câncer de mama. Mas a gente também tem que ressaltar que hábitos de vida saudáveis, com atividade física regular, uma dieta balanceada, o não fumar, o não ingerir bebida alcoólica, todos esses comportamentos vão diminuir a chance da pessoa ter câncer de mama. Na palestra realizada pelo hospital para marcar o Outubro Rosa, o mastologista destacou o papel fundamental de todo cidadão como replicador destes esclarecimentos. A palestra ela foi indicada para as mulheres acima dos 35 anos de idade, mas na verdade a palestra poderia ser aberta a mulheres de qualquer idade e também para os homens, porque todos esses são replicadores das informações que foram feitas na palestra. A Fiocruz oficializou um pedido ao Ministério da Saúde para desenvolver uma vacina contra a dengue no país. Caso o pedido seja aceito, a produção será em parceria com uma fabricante japonesa. A produção dos imunizantes será feita pela fabricante japonesa Takeda, por meio de um acordo de transferência de tecnologia. Este ano, o Ministério da Saúde já havia anunciado a compra de 4 milhões de doses da vacina Qdenga. Já para 2025, havia um contrato para a distribuição de 9 milhões de doses. Em 2024, foram registradas nas cidades de Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Petrópolis, Teresópolis e Três Rios quase 14.500 casos de dengue, com 42 mortes. Destas, a cidade que mais apresentou casos foi Petrópolis, com quase 8 mil pessoas infectadas e 20 mortes. Em Petrópolis, parte da população ainda estuda se irá ou não se imunizar. Eu acho que não. Eu tô um pouco cismado com o negócio de vacina. Com certeza. Tomaria. Tomaria, com certeza. Sim, sem dúvida. Tomaria sim. O imunizante teve o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em março de 2023. Já a aplicação do imunizante foi aprovada em fevereiro deste ano. A vacinação foi feita apenas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações depois dos idosos. Além da Qdenga, também está em desenvolvimento uma vacina contra a dengue pelo Instituto Butantan. A previsão é que ainda este ano o pedido de registro seja submetido à Anvisa. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis recebe título de capital estadual do mountain bike. Enel Rio monta plano especial para o segundo turno das eleições em Petrópolis. Segundo turno das eleições permanece com horário unificado. Campanha Vacina em Casa é implementada em Petrópolis. Período de chuva é ideal para reflorestamento de áreas afetadas por incêndios florestais. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente.
Ótica da Fábrica. Armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica. 2 lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios. E Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O corpo da jovem que tinha desaparecido no Rio Paraíba do Sul, em Três Rios, foi encontrado pelos bombeiros na manhã do dia 18 de outubro. A jovem tinha desaparecido no dia 16, após ir nadar no rio com uma amiga. Os bombeiros encontraram na sexta-feira, 18 de outubro, o corpo da adolescente que tinha desaparecido no Rio Paraíba do Sul, em Três Rios, no dia 16. De acordo com a corporação, o ponto de início das buscas no dia em que a jovem foi encontrada se deu na rua Santo Antônio, na rua direita. A vítima foi encontrada às 7h50 da manhã. No dia em que desapareceu, a adolescente de 16 anos e uma amiga de 15 foram nadar no rio. Porém, ambas acabaram sendo vítimas de afogamento na localidade. A sobrevivente foi resgatada com ferimentos leves e em estado de choque ainda no dia 16. E após 2 dias de buscas, o corpo da outra jovem foi encontrado. As buscas foram realizadas por uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros, com auxílio de botes e grupos de mergulho no rio. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML, de Petrópolis. Petrópolis recebeu o título de capital estadual do mountain bike após o governador Cláudio Castro sancionar o projeto de lei 10.518. E para os atletas como Henrique Avancini, a medida pode ampliar e fomentar ainda mais a modalidade na cidade. O projeto de lei 10.518 é de autoria do deputado estadual Sérgio Fernandes e foi sancionado pelo governador Cláudio Castro e publicado no Diário Oficial do Estado no dia 1º de outubro. Essa lei de minha autoria, sancionada pelo governador, é muito importante para estimular o turismo na nossa cidade, devolver o protagonismo de Petrópolis no turismo do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. É uma lei que tem a oportunidade de estimular o poder público estadual, poder público municipal, a buscar articulações para que a gente possa trazer grandes eventos de mountain bike para a nossa cidade. Petrópolis tem um dos principais nomes do ciclismo, Henrique Avancini, bicampeão mundial e que se aposentou em 2023. Para ele, a medida pode auxiliar no fomento da modalidade e de eventos voltados para o ciclismo. A homologação dessa lei, ela possibilita que Petrópolis receba recursos e possa se desenvolver em prol da bicicleta, em prol dessa modalidade. Petrópolis, naturalmente, é muito favorável à exploração das montanhas, ao turismo rural, e é por isso que a gente tem já, de uma forma assim orgânica, uma cultura em torno da bicicleta bastante desenvolvida. Petrópolis conta ainda com atrativos e condições naturais, como clima e terreno para a prática. Contudo, para o ex-atleta, ainda é preciso avançar em algumas pautas. Tendo mais iniciativas públicas, né? Hoje a gente tem uma trilha pública homologada, como trilha de bike mesmo, que é o Chai, ali na região da Torres do Morém. E fora isso, são trilhas não oficiais, né? Onde não existe uma manutenção, uma sinalização.
E a gente tem assim, uma infinidade de possibilidades de rotas rurais. Em 2022, Petrópolis recebeu uma das etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike, após 17 anos sem a realização do circuito na cidade. Um dos motivos para a escolha do título de capital do mountain bike é que o município serrano é também a cidade natal de Henrique Avancini, que em agosto desse ano inaugurou a loja Avancini Bikes. Com um conceito inovador, o ambiente também é um museu com títulos e troféus expostos do ex-atleta e que conta toda a história do petropolitano. A Enel Distribuição Rio elaborou um plano especial de operação para assegurar a continuidade do fornecimento de energia na cidade de Petrópolis durante o segundo turno das eleições municipais de 2024, que acontece neste domingo. A distribuidora adotou medidas preventivas como inspeções e manutenções na rede que atende os locais de votação. Durante todo o dia, a distribuidora terá um esquema especial e reforçado para atender os locais de votação de Petrópolis, além do atendimento exclusivo com o fluxo de comunicação direto entre a Enel Rio e o TRE do Rio de Janeiro, com o objetivo de garantir a continuidade do fornecimento de energia nos locais de votação. No fim de semana, a empresa vai manter equipes de plantão em pontos estratégicos, próximo aos 122 postos de votação da cidade, além do reforço no número de equipes que vão atuar em campo para agilizar eventuais atendimentos e manter a qualidade do serviço prestado. No Centro de Operações da Enel Rio, que monitora em tempo real toda a rede elétrica da companhia e conta com equipes e tecnologias capazes de realizar manobras remotas em falhas eventuais, a Enel Rio ainda terá o reforço no número de profissionais, com o objetivo de reduzir possíveis impactos nos endereços estratégicos e agilizar o restabelecimento do serviço. A distribuidora também vai atuar em parceria com órgãos públicos integrantes do Centro de Gerenciamento de Risco, Emergência e Energia, como o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e as Polícias Civil e Militar, para prestar um atendimento integrado em caso de ocorrências de maior porte. A Enel informou que estará com geradores em pontos estratégicos para restabelecer a energia no menor tempo possível em casos de eventualidades, redobrando assim a atenção dos locais de votação e apuração durante todo o domingo. As instalações de telecomunicações essenciais para a condução das eleições serão monitoradas e terão atendimento prioritário. A companhia também reforça que não haverá desligamentos programados durante o período de votação. E ainda falando em eleição, o horário unificado de votação será adotado para o segundo turno, que acontece neste domingo, dia 27 de outubro, em 51 cidades do Brasil. Na região de cobertura da TV Correio da Manhã, apenas o município de Petrópolis terá a segunda etapa nas eleições municipais de 2024. Assim como no primeiro turno da eleição, realizado em 6 de outubro, o horário definido para a votação no segundo turno vai ser das 8 da manhã até as 5 da tarde, seguindo o horário de Brasília. A segunda etapa do pleito municipal acontece neste domingo, dia 27 de outubro, seguindo o mesmo modelo do primeiro turno, mas apenas com o voto para prefeito. O segundo turno da votação para o cargo de prefeito vai acontecer em 51 cidades do país, sendo 15 capitais e em outros 36 municípios, abrangendo ao todo mais de 33 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar. Seguindo o modelo da primeira parte do pleito, a apuração dos votos vai ter início às 5 da tarde, logo após o encerramento da votação. Mas os eleitores que ainda estiverem na fila nesse momento vão poder votar, mesmo depois do horário. A campanha Vacina em Casa está chegando no primeiro distrito da cidade de Petrópolis em outubro e vai seguir até novembro. A ação visa suprir a deficiência da adesão vacinal que praticamente todos os principais imunizantes para crianças menores de 5 anos estão enfrentando. A campanha Vacina em Casa, promovida pela Prefeitura de Petrópolis, que tem como objetivo manter atualizado o esquema vacinal de crianças menores de 5 anos no município, chega neste mês de outubro no primeiro distrito e segue até novembro. Os bairros Batalhar de Castrioto, Mosela, Comunidade Menino de Jesus, Fazenda Municipal, Comunidade São João Batista, Moinho Preto e Pedras Brancas vão receber a ação. A campanha leva às localidades doses de imunizantes importantes para as crianças, sendo as principais delas as vacinas tríplice viral contra a febre amarela, poliomielite e varicela. Entre elas, apenas a tríplice viral atingiu a meta com cobertura de mais de 95% do público-alvo. As vacinas contra a febre amarela e varicela se encontram abaixo dos 70%.
Em Petrópolis, moradores demonstraram preocupação com o retorno de algumas doenças por conta da baixa cobertura vacinal. Sem dúvida alguma. É um dos males que eu procuro me precaver, né? A minha preocupação, no caso, seria da Covid, porque houve muito controvérsia a respeito da vacina. Apesar da preocupação, não são todos os que têm o hábito de acompanhar o calendário de vacinação. Estamos sempre de olho para ver a data e conferindo se o calendário está no dia certo, né? Não, na verdade, não. Para mim, nem tanto. Para ela, sim. Marinete Fátima afirmou sempre tomar cuidado não só com o próprio calendário vacinal, mas também com o dos netos. É sempre em dia. Dela e do outro também, que eu tenho um neto especial, tá sempre em dia, porque tem que estar, né? Porque senão não dá. O programa Vacina em Casa foi criado em janeiro deste ano, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, principalmente dos menores de 5 anos. Na época, a Secretaria de Saúde informou que no município havia cerca de 12 mil crianças com o esquema vacinal incompleto. Analisando os dados, o órgão concluiu que as crianças acabam não tendo acesso aos serviços devido à dificuldade de comparecimento aos pontos de vacinação. A região serrana do Rio de Janeiro, especialmente Petrópolis, enfrentou um aumento significativo das ocorrências de incêndios florestais, exigindo uma abordagem técnica integrada para a recuperação ambiental. De acordo com especialistas, o período ideal para o reflorestamento é entre novembro e janeiro. Em 2024, o país viveu a estiagem mais severa dos últimos 70 anos, segundo dados do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. E entre as consequências estão a baixa umidade do ar e novos registros de incêndios florestais. Somente em 2024, em Petrópolis, foram 366 incêndios registrados. Hoje, o foco é reflorestar essas áreas degradadas, principalmente na área de topo de morro e encosta. A vegetação, o sistema radicular das florestas, das árvores, elas seguram mais o solo. E com a queimada, esse solo se degrada, ficando mais arenoso e com mais propício a desmoronamento. Então, o que a gente tem que fazer realmente, nós da área ambiental, é revegetar essa área degradada. De acordo com a engenheira agrônoma, os impactos são amplos. Degradam o solo de forma física, química e biologicamente, deixando mais seco e arenoso, além de liberar gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e metano, o que intensificam as mudanças climáticas. Para recuperar locais afetados por incêndios, são realizadas visitas técnicas e análise do terreno, a fim de identificar a abordagem e como será feito o reflorestamento. Em Petrópolis é muito importante, devido ao relevo, ter área vegetativa, porque principalmente em topo de morro, com as queimadas, essas encostas desse topo de morro foi completamente devastado. E a importância de refazer isso, porque nos futuros anos, com novas chuvas cada vez mais fortes, vai piorar realmente a questão das enchentes e desmoronamentos. Contudo, o trabalho leva tempo. O processo de reflorestamento completo, ou seja, recuperar toda a região afetada, pode levar 30 anos, sendo os primeiros 4 anos fundamentais. A agrônoma cita que parte dos incêndios florestais são ocasionados principalmente por conta da limpeza de terreno, mas que existem outras medidas seguras e sustentáveis. Eu quero destacar principalmente a tradição das pessoas em colocar fogo em folha no quintal. Eu acho que isso pode ser evitado, porque depois que você começa a fazer uma composteira, você entende que pode colocar essas folhas em volta de uma árvore através de cavar, né? E aí coloca as folhas lá e bota terra por cima, sempre terra por cima, uma caixa d'água, um buraco no chão. Evitar colocar fogo, porque polui o ar e o solo. Neste ano, em Nova Friburgo, o Corpo de Bombeiros registrou 417 incêndios florestais. Em Teresópolis foram 234. Em Três Rios, 187. E em Paraíba do Sul, 70. Mais notícias e informações você encontra no nosso site em tvc16.com. Além das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o Instagram, @Correio Petropolitano. E a participação de vocês, através do envio de denúncias, é muito importante. E essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com,
ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Metropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas segunda a gente está de volta com muita informação para você. Um bom fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.